aprendizado do aluno. As próprias formas de se verificar, se aferir aí o aprendizado, através de testes, de exames e até de entrevistas. Então, assim, pode-se passar questionários, pode-se fazer entrevistas, mas principalmente a partir da evolução dos alunos no aprendizado. Eu penso que esse é o grande ganho que o aluno poderá ter. É possível afirmar, então, que nem todo professor consegue ensinar. Porque, na verdade, há uma dificuldade, muitas vezes, de informação que possa chegar do outro lado, de tal forma que quem recepciona essa informação consiga traduzi-la. Ou seja, que tipo de ferramenta pode-se utilizar? O Instituto Passadori trata desses assuntos dentro de corporações. O senhor não utiliza uma única técnica, deve utilizar várias ferramentas. Sim. Vamos falar, por exemplo, de neurolinguística. Às vezes o pessoal acha que serve para tudo. A minha dúvida podemos usar programações para isso? Sim. O raciocínio nesse processo, nesse seu comentário, é assim: eu não concebo a ideia de que um professor não ensine alguma coisa para o seu aluno. Sempre alguma coisa vai ser passada, vai ser transmitida, vai ser ensinada. Agora, o potencial, a qualidade, a quantidade de informações é que faz a grande diferença. Daí a necessidade de ferramentas, de recursos que vão fazer com que o professor, com a mesma energia, consiga resultados extraordinários lidando com os alunos. O senhor citou agora da programação neurolinguística, que é um recurso extraordinário, ligado à comunicação, ligado à percepção do aluno, ligado a de que maneiras o aluno pode fazer mudanças significativas em curto espaço de tempo. E recursos tais como, bom, primeiro assim, um entendimento básico sobre a programação neurolinguística. Ela é mais ou menos assim, de uma maneira bem simples. É como se a pessoa tivesse toda uma programação existencial a partir do seu aprendizado, da sua estrutura de vida, e ela, assim, vai levando para a sua vida aqueles aprendizados, aquelas programações que fizeram com que ela definisse os seus procedimentos. E a programação neurolinguística, ela usa ferramentas e tem dispositivos para fazer com que a pessoa repense e passe a usar de uma maneira mais apropriada e consciente os seus próprios recursos, ou seja, mudando a sua própria programação para resultados melhores na vida prática. E há técnicas simples e que podem ser utilizadas, tais como uma técnica muito interessante, que é a técnica chamada rapport, que é nada mais do que a pessoa se sensibilizar para perceber o outro na condição do outro, e a partir daí se calibrar em relação ao jeito do outro proceder, em relação ao jeito do outro falar, como é que o outro percebe o mundo através de aspectos visuais, auditivos ou sinestésicos, e a partir então dessa sensibilização e percepção, o professor ou o profissional, ele vai se calibrando, vai se ajustando ao jeito do outro ser, pensar e agir. E claro, aí a comunicação fica fácil de ser entendida e compreendida, porque o próprio comunicador se compromete com o outro no processo empático, criando uma condição favorável para que o outro possa entender aquilo que eu estou dizendo. Veja que maravilha, é um recurso tão simples, tão pequeno e tão poderoso, como esse e outros recursos. Há professores que falam muito baixinho, há professores que têm dificuldades relacionadas à voz, não tem mais uma voz, ou seja, não se calibraram, ou seja, usam demais e excessivamente a voz, ficam roncos, daqui a pouco não conseguem mais falar, porque não tiveram uma orientação fonoaudiológica, ou enfim, preparados exatamente para falar. E o professor precisa falar, precisa se comunicar, precisa saber, enfim, falar com assertividade. Há professores que têm comportamentos inadequados, de uma excessiva agressividade, professores muito passivos, muito bonzinhos demais. Não, tem que ter a firmeza para saber cobrar, para saber estabelecer as lições de casa, cobrar, dar as notas, enfim. Professor Reinaldo, como se, usando agora de forma figurada, o cérebro fosse um grande computador e nós tivéssemos um programa de computador, que seria um software capaz de transferir todas as informações e todos os programas de relacionamento, e na hora de falar com alguém, a nossa linguagem tem que ser compatível com a linguagem do outro programa de computador. É isso? É como se nós estivéssemos linkando dois programas. Eu estou falando porque hoje, aqui na Câmara, nós temos todo o nosso programa de informática dentro da mesma linguagem de informática. As pessoas, se tivessem essa facilidade, se todos nós falássemos dentro da mesma linguagem daquele que pode recepcionar a nossa fala, nós estaríamos nos comunicando bem. É isso? Eu gostei muito da analogia que o senhor utiliza, porque, na verdade, estamos falando aqui de inúmeros aspectos da comunicação. E todos eles precisam funcionar de uma forma harmoniosa. Talvez um software que padronize, não padronize para a comunicação ficar igual, mas que equilibre todas essas forças. Vamos fazer uma pequena análise para mostrar a importância desse software do cérebro, por exemplo. Vamos pensar na comunicação no aspecto da voz, por exemplo.
A nossa voz tem volume, tonalidade, velocidade, pausas, ritmo, cadência, sonoridade, musicalidade, teatralização. E há problemas sérios. Há pessoas que falam muito devagar, daí a pouco ninguém presta atenção. Há pessoas, e no caso professores, que falam de forma linear. Daí a pouco ninguém consegue ouvir, por quê? Porque eles se transformam no verdadeiro sonífero. Outros aspectos relacionados a corpo. Há pessoas que têm uma postura muito rígida, pessoas, e professores no caso, que não fazem gestos, que ficam com o corpo parado, são muito rígidos, que não olham, que não expressam no semblante. Um exemplo muito simples, aquela pessoa que diz assim, na expressão da emoção, bom, hoje eu estou muito feliz. Poxa, que expressão é essa? A comunicação tem que ter vida, tem que ter força, tem que impactar o outro. Se é para trabalhar com entusiasmo, com força, com vigor, com energia, que a voz e a fala e a expressão corporal traduza isso. Porque comunicação não é só o conteúdo, é a forma, eu diria até, principalmente a forma em relação ao conteúdo. Há outros aspectos em relação ao pensamento, à parte intelectual, como começar a desenvolver, como terminar, trabalhar gramática, vocabulário, trabalhar a parte técnica, estruturas técnicas, recursos audiovisuais que são hoje muito utilizados em computadores, ou até aspectos relacionados a como lidar com a inibição, o medo, a ansiedade, para enfrentar com facilidade as diversas situações. Ou seja, todos esses aspectos funcionam ao mesmo tempo. E o software vai fazer com que haja um equilíbrio e a pessoa consiga dominar todas essas forças e canalizar para conseguir o melhor resultado na relação com o aluno e com as outras pessoas. E tudo isso tem que ser feito de forma tão automática e até inconsciente, porque quanto mais preparado, mais rápido esse processo. Daí a importância do exercício, da prática, do treinamento. Se eu pensar, eu não consigo fazer direito. Se eu pensar, eu vou começar a me corrigir gramática durante a minha fala. É isso mesmo? É como andar de bicicleta, dirigir um carro, praticar um esporte. No primeiro momento a pessoa pensa, e quanto mais ela pratica, mais ela exercita, menos ela pensa. Por isso ela entra num processo automático, mas já com qualidade. Eu tenho tido lá professores dos nossos alunos, muitos professores têm feito curso com a gente. E uma vez um professor, até catedrático de uma grande universidade, leciona há 10 anos, tal. Só que ouvindo o professor falar, percebia lá suas limitações, porque ele falava de forma linear e, claro, os alunos dormiam. Então trabalhamos com ele a voz, a musicalidade, a teatralização, ele treinou e ganhou lá o prêmio lá de reconhecimento como paraninfo das turmas. Por quê? Porque ele conseguiu traduzir todo aquele conhecimento que ele tinha de forma prática para envolver, para seduzir lá os seus alunos. Mais uma analogia, é como se fosse um teclado, se eu estiver digitando e olhando os dedos vai ficar mais devagar, se eu estiver digitando tão bem que eu não estou dizendo, eu faço mais rápido, é isso? Exatamente. É isso que eu tenho que fazer? Exatamente. É por isso que tem que ser treinado. Por isso que a prática é fundamental, mas uma prática bem orientada, não simplesmente a pessoa praticar de forma errada. Se a pessoa tem o conhecimento, pratica 10 anos de maneira inadequada aquele conhecimento que ela tem, ela não vai evoluir. Sim. É saber como fazer e treinar de forma prática e apropriada, é como dirigir um carro, uma boa analogia aí. A pessoa então vai conseguir habilidade à medida que ela tem a percepção do outro, que ela sabe engatar a marcha de forma apropriada, parar o carro, economizar combustível e assim por diante. Vai ser um excelente motorista no caso. No próximo bloco, professor, vamos tentar abordar essas informações da vida prática, quem sabe vamos levá-la para o poder público. Muito bem.